Meus amores, hoje eu quero mostrar pra vocês como eu fiz essa linda ovelhinha de feltro sem costura, super fácil de fazer e que serve para várias ocasiões legais. Vamos aprender? Bom, em primeiro lugar nós vamos fazer a cabecinha, né, o rostinho da ovelha. Para isso você vai precisar de cortar o feltro, mas primeiro quadrado assim, tá? Primeiro a gente vai cortar quadradinho. Então são 2 vias quadradinhas. O segundo passo é recortar o formato do rostinho, sempre deixando um dos lados para o queixinho, e o queixinho vai ser sempre mais pontiagudo do que a cabecinha, que é mais larga, tá? O terceiro passo é com a cola quente, tá? Você vai passar uma camadazinha concentrada em toda a lateral do seu feltro, né? Seguindo o corte. E na medida que você for passando, você já vai colando. Passou mais um pouquinho, já vai colando. E toma cuidado para você não fazer meio que ondinhas assim com a cola quente, tá? Faz o mais reto possível que você puder. Começou aqui, ó, vai retinho. Porque na hora que a gente desvirar isso aqui, possa ser que na hora que você passou e fez aquela ondinha, vai ficar aquelas marquinhas todas do outro lado. E vocês vão entender melhor na hora que eu desvirar. Então, na hora que estiver passando a cola quente, faça uma camada, não muito grossa, não muito fina, e o mais reto que você puder. Passou, já vem colando, não espera a cola esfriar, tá? Não passa uma coisa muito grande e depois vem colando, porque senão a cola esfria, na hora que você desvirar ela solta. Bom, agora que nós já colamos tudo e deixamos só essa partezinha aberta, nós vamos agora enfiar a mão e vamos desvirar a nossa cabecinha do carneirinho. As diferenças, né? Você pode pegar aqui a pontinha de uma caneta e ir lá no fundo para que a costura fique o mais rente possível. Para quê? Para que fiquem formas bem arredondadas. Não fiquem com pontinhas muito quadradinhas e tal, porque a gente quer uma coisa que tenha bastante curva para dar aquela ideia infantilizada, aquela coisa mais fofa, né? O quinto passo é encher a cabecinha da ovelha com a fibra de silicone ou o enchimento de sua preferência. E depois nós vamos fechar aqui essa parte da cabecinha, que depois vai vir aqui o cabelinho da ovelha, né? Então, vai esconder todo esse acabamento aqui que nós vamos fazer. Agora nós vamos pro passo 6, que é o passo de fazer as perninhas da ovelha. Nós vamos pegar aqui um pedacinho mais retangular e eu não vou passar aqui as medidas que eu usei, porque, como eu disse, tem a ver com a proporção do tamanho da ovelha que você tá fazendo. Para a ovelha que eu estou fazendo, que é uma ovelha muito grande, eu tô usando esse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Mas as medidas você deve elaborar aí de acordo com a sua necessidade. Feito esse retângulo, né? Esse pedacinho mais retangular, agora eu vou colar essa lateral todinha na cola quente. Desvirar. Como que eu desviro? Simples assim. Venho aqui, pego esse ladinho aqui, que é o finalzinho, seguro e vou trazendo. E desviro ele todo. E aí a gente vai depois colocar o enchimento aqui dentro. E aí vai ficar um rolinho assim. Esse aqui já é o bracinho. Olha a diferença de proporção de largura do bracinho para a perninha, né? Lógico que o bracinho ele tem que ser mais fininho do que a perninha, que ela tem que ser mais grossinha, tá? Olha aqui a diferença, tá vendo? Essa já tá cheia e essa daqui eu ainda vou encher. Bom, então no total você vai precisar de 2
desse mais grossinho para fazer as perninhas, tá? Então aqui estão as perninhas, eu ainda vou colocar o enchimento, e 2 mais fininhos para fazer os bracinhos, tá? Do mesmo jeito que eu já expliquei que foi feito a perninha, é feito também o bracinho. A única diferença aqui é que esse daqui eu fiz colado com cola quente. E esse daqui, que foi o bracinho, eu fiz costurado na mão. Mas não tem problema, não faz diferença, faz o que é mais prático pra você, tá? Até porque esse aqui que foi costurado na mão, ele deu muito mais trabalho do que esse aqui que foi feito na cola quente. Então, esse aqui eu acho bem mais prático. Após encher os bracinhos, você vai precisar recortar na carapinha 2 retângulos e 2 círculos. O círculo, ele tem que ser maior do que o diâmetro real do bracinho ou da perninha, tá? Então, ele tem que ficar sempre assim, excedente, para dar um efeito bem bonitinho de ovelhinha. E aí, a gente vai colar com a cola quente, assim, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, tá aqui, já pronto da ovelhinha, tá? Na hora de colar, nós vamos colar com a cola quente. Então, em primeiro lugar, nós vamos passar a cola quente aqui nas extremidades da carapinha. Cuidado para não queimar a mão, porque dói pra caramba. Sempre você vai deixar as emendas com as emendas, tá? Porque essa daqui vai ser a frente do bracinho, então a frente você deixa o máximo sem emendas que você puder, tá? E aqui a gente vai empurrar o enchimento novamente e vamos finalizar com o círculo que eu falei pra vocês, né? Vamos passar cola quente no círculo, finalizar aqui, tá? Bom, agora vamos fazer as orelhinhas da nossa ovelha. Você vai precisar recortar uma gota do feltro e uma gota da carapinha. E aí, com a cola quente novamente, nós vamos passar do lado avesso, né? Do lado contrário, do lado que você acha mais bonito do feltro. Nós vamos passar uma camadazinha de cola quente só para fixar essa borda da carapinha no feltro, para dar o acabamento e a ideia da lãzinha, né, da ovelhinha. Vamos fazer agora o acabamento para ficar com cara de orelhinha mesmo, né? Nós vamos dobrar aqui no centro e vamos passar a cola quente para ficar assim, com essa voltinha que vai dar a impressão de orelhinha, tá? Esse próximo passo é o passo principal, o passo de fazer o corpinho do carneirinho. Então, você vai pegar lá o tecido, novamente, de acordo com a proporção do que você está disposto a fazer. Como a minha ovelha é grande, então eu estou usando um tecido grande, né? Mais ou menos desse tamanho. E observe que o meu formato está um pouco oval, não está um círculo muito perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Consigo mostrar? Mas não está um círculo perfeito, ele está um pouco oval, justamente para que a gente possa dar a impressão de que a ovelha está sentadinha, tá? E aí, na hora de cortar, para facilitar para você, você pode fazer o seguinte: você vai dobrar o tecido em 2 vezes, tá? Então, você vai pegar lá um pedaço quadrado antes de recortar, vai dobrar o meio e depois dobra novamente.
Nesse formato aqui fica mais fácil para você passar a tesoura e arredondar a lateral para fazer o seu círculo ou o seu formato oval. Então, aqui eu já tô finalizando, né, o nosso fuxicão. E aí a gente vai puxar bem a linha, só que não pode forçar demais para não correr o risco da linha romper. Então, vamos dar aquela apertadinha básica aqui. E aqui é o máximo que eu consigo, né? Então, vou finalizar aqui. Finalizei o fuxico, já puxei o máximo que dava, agora eu vou pregar aqui e vou colocar o enchimento. E aí, tô concluindo, enchendo com a fibra de silicone e sempre fazendo por onde as laterais ficarem arredondadas. Então, na medida que você vai colocando o enchimento, vai empurrando com a mão assim, ó, pra ficar bem redondinho. E o acabamento eu vou fazer costurando essas bordas aqui. Então, o nosso fuxico, ele não vai ficar com essa boquinha aberta. Nós vamos fechar dessa forma aqui. Da mesma forma, você pode fazer uma costura interna e finalizar fechando aqui, para que o corpinho fique com esse formato aqui, para parecer que a ovelhinha tá sentada. Depois a gente vai amassar novamente, remodelar para que ele fique igual a irmãzinha dessa daqui. Bom, agora eu tô finalizando. Vocês podem observar que a linha ela não tá aparecendo aqui. Por quê? Porque a posição com que eu estou enfiando a agulha é assim, na vertical. Então, você vai fazer uma costura embutida. Então, eu vou aqui finalizar a minha costura. Dar uma esticadinha e eu vou dar agora um nozinho novamente interno. Então, eu coloco a agulha sempre nessa posição aqui. E pego a outra extremidade. E agora, como é que eu vou finalizar aqui? Você vai pegar essa voltinha aqui, passa a agulha por dentro e puxa. Você fez um nó, fazer mais um nozinho para reforçar e não correr o risco de estourar. Prontinho. Fechamos. Agora nós vamos fazer aqui a parte do focinho e da boquinha da ovelhinha. Como? Você vai pegar aqui uma linha, né? Colocar a linha preta na agulha. Você vai vir por trás e vai começar aqui onde seria o início desse primeiro tracinho. Tenta centralizar. E aí, nós vamos puxar pra frente. Vamos agora marcar onde vai terminar esse traço. E vamos dar uma reforçada, pra linha ficar mais realçada, né? Tem que sair no mesmo ponto que começou. Pronto, fizemos esse tracinho. Agora vamos fazer esses dois aqui. Novamente eu venho por aqui por trás. Sai muito distante. Então, para facilitar, volta do meio. Aqui. E marca onde vai finalizar o focinho. Faz novamente o mesmo movimento, mais ou menos na mesma altura, então traço aqui uma linha imaginária. E aqui eu vou finalizar o meu focinho. Vou dar um pontinho reforçado aqui atrás e tá pronta essa parte do focinho. E agora o olhinho, né? E para fazer o olhinho basta um ponto simples. Você vai aqui dar uma leve apertadinha para fazer como se fosse o fundinho do olho.
e vai novamente aqui. Depois é só finalizar. Esse olhinho, que já tá pronto, eu não fiz só com linha. E aí eu vou usar uma canetinha permanente, mais grossa e uma mais fina. Vou começar pela mais grossa. Começo aqui onde tá o olhinho já marcado e vou observando sempre o lado de cá, que foi onde eu já fiz. Pode fazer também com pincel fino e com tinta para tecido, mas eu acho que dá mais trabalho. E agora eu vou fazer o cíliozinho com a canetinha mais fina. Como a minha ovelhinha é para menino, então eu não tô caprichando muito nos cílios para não ficar com aspecto de ovelha fêmea, né? Mas você pode fazer como você achar mais bonito. Nós vamos só finalizar, né? Fizemos todas as partezinhas. E já fizemos aqui a parte mais delicada do rostinho e vamos só dar um charme. Eu tô usando aqui um blush meu, pode ser blush de pó ou qualquer um. Diluir aqui e vou passar só de leve na bochechinha da ovelha. Como eu disse, é uma ovelha masculina, né? Então não posso deixar muito forte. Só mesmo pra dar uma vidazinha aqui na bochechinha da minha ovelha. Pronto, isso aqui é o suficiente. Agora nós vamos colar aquela partezinha menor que nós fizemos lá no início do vídeo, aquele fuxico menorzinho. Então, eu já colei a parte de trás e aqui eu já coloquei mais fibra de silicone para ficar mais altinho aqui na cabecinha. Já colei essa orelhinha, vou agora colar essa outra com vocês. Então, a gente vai medir aqui mais ou menos a mesma altura que foi colada essa orelhinha e vamos passar a cola quente aqui nessa lateral. Por último, é que nós vamos colocar o chapeuzinho, né? Que é o pompom da cabeça. Pronto, aqui colou. E agora, eu vou usar essa parte do fuxico pra cobrir aqui também, tá? Então, esse acabamento vai ficar escondido aqui embaixo. Dá uma fofadinha. E agora eu vou finalizar com a cola quente. Segura um pouquinho pra cola grudar. Prontinho, tá feito o rostinho da nossa ovelha. E a gente conseguiu esconder essas rebarbazinhas, né? Prontinho. Aí agora vamos fazer o corpinho. Aqui tá pronto já as perninhas, né? Nós já fizemos antes. Vamos só colocar aqui bastante cola quente nessa partezinha aqui. E vamos mais ou menos imaginar o tamanho. O local certo seria aqui. Então, do outro lado, sempre a costura, a parte da cola, da emenda, fica pra baixo ou pra trás, né? Sempre escondida. Então, essa é a forma certa de fazer, essa é a forma errada. A gente tem que esconder bem. Cola quente. E agora eu vou colocar aqui nessa lateral. Pronto. Deixa a perninha da ovelha parecendo que ela tá realmente sentadinha. Então,
bastante cola quente. E coloca mais ou menos aqui, assim. O rostinho dela vai vir aqui. Então, essa altura do braço tá bacana aqui. No outro bracinho, mais ou menos uma linha imaginária, né? Eu vou colocar ele aqui. Então, passo a cola do lado contrário, o ladinho que eu quero esconder. E vou colocar aqui. Meio inclinado, né? Para que o bracinho fique para fora. Se você colocar muito reto, vai ficar com o bracinho para dentro. Então, eu quero que ela fique com os bracinhos assim para fora. E agora a cabecinha. Tá quase. Vamos colocar bastante cola quente. Aqui, que é onde eu vou colar a cabecinha. E eu vou colocar o rostinho dela inclinado, assim. Fiz um lacinho de feltro simples. E agora eu vou apenas aplicar o lacinho de feltro abaixo do queixinho dela. Prontinho. Tá pronta a nossa ovelhinha. Espero que vocês tenham gostado e dê pra aprender um pouquinho. Tá bom? São duas. E agora eu vou colar aqui esse outro lacinho também. Essas são cenas do aniversário de 1 aninho do Luigi. Vocês podem observar que graça que fica essas ovelhinhas balançando. Nós prendemos ela com um fio de nylon. Então, sempre que o vento batia nelas, elas balançavam e isso trazia uma sensação assim de leveza. Depois eu coloquei no quartinho de brinquedos do Luigi também, como vocês podem ver, e elas ficavam sempre girando, brincando com o vento. E um tempo depois, quando eu engravidei da Melissa, eu também coloquei essas mesmas ovelhinhas, só que com lacinhos rosa e mais luzinhas, na decoração do chá de bebê e depois de volta no quartinho de brinquedo. Então, se você gostou, curta, compartilhe e deixe seu comentário.